pra cá, vocês que acompanharam aí em loco este jogo, como vocês analisaram este confronto. Bom dia pra vocês, meus garotos! Bom dia, amigos, bom dia pra todo mundo que se liga no Fã de Primeira dessa segunda-feira, depois do empate ontem, 1-1 na Arena MRV entre Atlético e América. Eu e Presunto estivemos nessa partida, nessa transmissão, e tivemos opiniões um pouco diferentes a respeito do jogo. Acho que foi um resultado que não reflete muito bem o que foi o jogo em termos de chances criadas, embora tenha sido um jogo, na maior parte do tempo, bem equilibrado, é verdade. O primeiro tempo bem ruim, com poucas chances de gol, com o América conseguindo travar o Atlético. Já na etapa final, o Lucas fez uma boa mudança, o Atlético melhorou, empurrou o América para trás, fez o gol muito cedo, produziu chances para fazer o segundo até o terceiro, mas acabou não fazendo e foi castigado no fim. Mais uma vez, com falhas defensivas, né, mostrando dificuldade na hora de se defender, e com boas mexidas do Alberto Valentim, que para mim foi decisivo nesse empate do América. Presunto. Bom dia, Grice, bom dia pra família Fã de Primeira, um beijo pra você. Isso aqui tá parecendo até casamento perto de divórcio. Ontem eu dormi me estressando com você e hoje eu acordo me estressando com você também, cara. Impressionante. A justiça do futebol são os gols, cara. A competência pra criar tem que ser a mesma pra se defender. A competência pra criar tem que ser a mesma pra concluir. Então, a justiça do jogo sempre é o resultado. Em 100% das partidas da história do futebol mundial, o placar foi o placar justo. O placar contou a história da partida. O Galo se acomodou com 1-0 numa partida que, sim, concordo com você, poderia ter tido uma história de 3-0, de 4-0, que permitiria ao Galo ter a condição de se preservar na perna de volta dessa semifinal. Mas o Galo optou, foi escolha do Galo se acomodar e levar o jogo na sacanagem em dado momento. Então, o resultado é correto, porque o América, com inteligência, fez em 5 minutos o que o Galo levou 85 pra fazer, que é fazer 1-0 e tentar segurar o placar. O América manteve a estabilidade defensiva na maioria do confronto e espetou na medida em que o Lucas errou, colocando jogadores frios na reta final, com dificuldade de marcação, e o Gomes e Preciado entraram em outro planeta. O América foi lá, bum, espetou e fez o gol que garantiu um empate, pra mim, correto e justo da partida. E só pra gente finalizar aqui também, elogiar a atuação do Matheus Candançan, grande arbitragem na Arena MRV, alguma reclamação ali de torcedores do América por conta do lance do impedimento, mais um lance muito ajustado, impressionante como a gente tem tido lances assim na edição desse ano do Campeonato Mineiro, mas o Candançan, com uma boa arbitragem, veio de São Paulo e acabou conseguindo conduzir bem o jogo na Arena MRV. Ainda assim, apesar desse empate, pra mim pelo menos, Galo segue favorito. E pra você, Presunto? Segue sendo favorito, é evidente, o Galo é favorito diante do América. No Independência não tem muita diferença, não é um caldeirão, né? O América não monta um caldeirão, vai ser difícil, não. O Galo é favorito lá, como é favorito em qualquer estádio do planeta Terra e aonde for possível jogar futebol no sistema solar também. Concordo com você, eu não vou elogiar a arbitragem, que eu sou contra isso. Pra mim, elogiar a arbitragem é algo que eu nunca vou fazer na minha vida, mas foi bem na partida. Não errou. O lance do gol anulado, pra mim, não é conclusivo, então eu não posso elogiar nem criticar. Simplesmente não é conclusivo, o resto da condição do jogo foi correta. Beijo pra vocês, tá? Tamo junto. Bom dia, família Fã de Primeira. Valeu! Valeu, muito bom dia, Guilherme Gonçalves, Vinícius Grice, eles que voltam às 5 da tarde no Resenha da Fã, aqui pela 91.7 nesta segunda-feira, né? Pois é, né? A arbitragem, o que teve de lance milimétrico nesse Campeonato Mineiro ali pro VAR traçar aquela linha, que realmente a imagem não é aquela imagem conclusiva, não foi brincadeira, né? Esse ano tivemos muitos casos assim e foi de novo nesse primeiro jogo aí da semifinal entre Atlético e América na Arena MRV. O América que fez um bom primeiro tempo, né? Chegou a fazer um gol, teve esse gol anulado, aí virou pro segundo tempo aquele empate 0-0 e aí o América não conseguiu, né, ter boas oportunidades no início do segundo tempo. O Atlético voltou pressionando mais, atacando mais, conseguiu marcar o seu gol. E aí, quando parecia que o Atlético ia, né, segurar essa vitória, o técnico Alberto Valentim fazendo substituições, colocando a base, né? A molecada do América entrou marcando aí, entrou o Iago, né? Que deu aquele passe, primeira assistência dele, garoto da base, mandando pro Yarley, né? Que veio desse empréstimo aí do Botafogo pro Coelhão esse ano, marcando o primeiro gol dele com a camisa americana, já nos acréscimos, né? E conseguindo esse empate pro Coelhão. Bom, vamos saber primeiro do técnico do Atlético, né, que ainda segue o interino. Lucas Gonçalves comandou a equipe ontem nesse empate na Arena MRV. Vamos ouvir a análise, então, do treinador do Atlético, o Lucas Gonçalves, né? Guilherme Gonçalves é o nosso aqui, o Lucas Gonçalves do Galo, analisando esse empate 1-1 na Arena MRV.
questão de organizar e tentar buscar uma equipe mais equilibrada, né? Não são, assim, problemas que não possam ser corrigidos. Os jogadores têm características, né, dentro do elenco, jogadores que têm mais virtudes de marcação, outros umas virtudes mais de transição ofensiva, né, de ter velocidade. O próprio Minda, que a gente acabou de citar, o Coelho, o Dudu, são jogadores de velocidade. Então, assim, as características elas estão no elenco. É como saber usar essas peças em determinados momentos do jogo, porque o jogo, o tempo todo, ele tá se modificando e te mostrando de que forma tu tem que agir, né? Hoje não foi diferente. Isso vinha acontecendo. Talvez em alguns momentos que era recorrente a gente acabava se expondo demais e acabava sofrendo transição, como vários jogos aqui na nossa arena, né? Acabamos sofrendo. Até acho que hoje o gol que a gente sofreu não foi de uma transição, ela surge de uma lateral, que a bola tá com a gente, que a gente até acabou acelerando um pouco. A gente até estava montado defensivamente numa bola que é disputada no meio, uma bola meio longa. A gente perde a disputa e acaba caindo num pé de um jogador que acaba atacando a nossa linha de 4 e entrando do lado ele foi feliz na finalização. Não foi de uma transição defensiva, a gente não ficou exposto. Pelo menos não nos deu a sensação de que a gente iria tomar o gol, que o Everton estava fazendo grandes defesas, eles estavam perdendo alguns gols. Para mim, eu posso considerar como um lance isolado. Pois é, tá aí a palavra do Lucas, ele que deve comandar, já você vai ter mais informações dentro do noticiário do Atlético, deve comandar o time do Campeonato Brasileiro jogando contra o Grêmio, né? Mas fato é que a torcida do Atlético saiu bastante frustrada com este empate, jogo de ida do Campeonato Mineiro na sua fase de semifinal. Registrando aqui participação do João de BH, através do nosso WhatsApp, DDD 31 39870917, tá dizendo aqui, ó, bom dia, tamo junto, galera da Fã. Só para lembrar que esse técnico está vindo aí para o Atlético, não vai dar em nada. Ele é fraco, o clube é uma bagunça. Bom dia. Tá meio pessimista aqui o João de BH com a chegada do novo treinador do Atlético, que deve se apresentar também durante essa semana. Lá no nosso chat do YouTube eu quero ouvir a sua participação, torcedor. Você, atleticano, avalia este empate do Atlético e o treinador aí do Atlético interino, Lucas Gonçalves, o que ele disse te convenceu? Participe lá, a gente quer registrar sua participação. Tem a turma participando aqui, o Maicon Vinícius, né? A família Fã Betim tá on, bacana, obrigado pela participação. Também o Daniel Neves tá postando em América e Pouso Alegre na final do estadual, hein? Será? Concorda aí com o Daniel? Vamos trocar ideia lá no chat do YouTube. E o Jardel Carvalho tá perguntando aqui, onde está o Cassierra, o Minda e o Júnior Santos? O time precisando fazer gol e os caras não entram. E nem relacionado o Júnior Santos foi. Pois é, no banco tava lá, né? O Cassierra, o Alan Minda estiveram no banco nesse final de semana e o Júnior Santos, que foi relacionado para o jogo contra o Itabirito, ontem, surpreendentemente, não apareceu, né, no banco. E fica essa dúvida, né? Será que está sendo negociado novamente? Ou será que, né, contundiu novamente? Vamos saber já, né, a situação aí que está acontecendo com o Júnior Santos, Wellington. É verdade. Você perguntou aí, né, o torcedor, aonde estão esses jogadores? Eu quero saber de você, meu amigo. Aonde está o seu like, que até agora você não apertou o joinha aí para prestigiar o nosso Fã de Primeira e a gente começar esta semana com Alto Astral?